Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história bem conhecida, a parábola do rico insensato, lá de Lucas 12. E a nossa conversa vai ser guiada por uma reflexão que saiu no material O Rico Insensato, Preparação para a Eternidade. Isso aí. Uma parábola curta, mas com um peso enorme, né? Exato. A nossa missão aqui é tentar extrair as lições-chave, sabe? Sobre prioridades, essa tensão entre segurança material e a segurança espiritual, e o que essa fonte fala sobre estar pronto para a eternidade. Uhum, Ok, vamos desmembrar isso então. O que essa fonte realmente quer dizer com ser rico para com Deus? Parece que é algo além do dinheiro, né? com certeza. É um patrimônio diferente, digamos assim, de valor eterno. E a história em si, para quem não lembra de cabeça, um homem tem uma colheita gigante, não cabe nos celeiros. Aquela fartura inesperada, né? Isso. Aí ele pensa, já sei. Derruba os velhos, construa uns bem maiores. E o plano era, alma. Agora é só curtir. Anos de boa vida, comer, beber, festejar. O plano perfeito na cabeça dele. Só que, naquela mesmíssima noite vem a reviravolta. Deus fala, louco, hoje mesmo sua alma será pedida. E tudo isso que você juntou fica para quem? Pesado. E a frase da fonte que resume isso é cortante, realmente. Ele planejou tudo, menos a eternidade. Exato. E olha, é importante notar como a fonte destaca bem que a crítica não é ter a riqueza. Não é pecado ser próspero. Certo. O problema ali é a ilusão de segurança que a riqueza criou nele. Uma segurança totalmente, assim, desligada de Deus, né? Da perspectiva do que vem depois. Uma autossuficiência perigosa. Para si, sabe? Acumular, acumular, sem pensar num propósito maior, sem pensar que um dia a gente presta contas. É uma miopia existencial mesmo. Entendi. Essa avareza espiritual. E isso leva direto para outra ideia central que a fonte explora. Planejar sem Deus é autossabotagem eterna. Autossabotagem eterna. Por quê? Porque essa autossuficiência toda do rico, o foco total nos meus celeiros, meus bens eu vou fazer, cegou ele para o destino da alma dele, né? Ah, sim. Ele estava tão focado em gerenciar o material, em construir um futuro aqui na Terra, que esqueceu de preparar o eu interior para a viagem mais longa, a eternidade. A sabotagem é essa: investir tudo no que passa e esquecer do que fica. Faz todo sentido. E como a morte entra nisso? A fonte fala algo. Fala sim, e é um ponto crucial. A frase é: a morte é certa, o momento é incerto. Ninguém sabe a hora. Verdade. Assustador e real. E essa incerteza, segundo a análise, deveria nos levar a viver com mais sabedoria, né? E o que é essa sabedoria? É reconhecer que a gente não é dono de nada, na verdade. Somos mordomos. Administradores, então. Exato. Administradores do tempo, dos talentos, dos bens, que no fundo pertencem a Deus e foram confiados para a gente por um tempo. É como um empréstimo valioso que exige responsabilidade. Entendi a crítica, a mentalidade errada dele. Mas e na prática? Como a gente pode ser rico para com Deus no dia a dia? A fonte dá alguma pista? Dá sim, aponta caminhos bem concretos. Um deles é a generosidade. Mas não só doar dinheiro, sabe? É compartilhar tempo, dons, talentos, aquilo que cada um tem. Tem uma imagem forte na fonte. Celeiros cheios não salvam ninguém. É um lembrete de que só acumular não tem valor eterno nenhum. Boa imagem. E que mais? Outro ponto é o discernimento nos nossos planos. Antes de sair construindo nossos celeiros, carreira, finanças, projetos pessoais, a sugestão é levar para Deus. Perguntar: Senhor, o que queres que eu faça com isso aqui que o Senhor me deu? Uma consulta antes de agir. Isso. E por último, um cuidado real com a alma, com o interior. A fonte sugere que a gente deveria se avaliar espiritualmente com a mesma seriedade que a gente olha para a saúde ou para as contas bancárias. Nossa, isso é forte. Avaliar o interior com urgência. E aqui é onde fica realmente interessante. Esse contraste, né? Entre viver para compartilhar, para um propósito divino, cuidando da alma, versus a cabeça do rico lá só acumulando e confiando em si mesmo. Exatamente. É aí que a mensagem pega fogo, né?
E o que é fascinante aqui é como a fonte conecta isso com outras passagens da Bíblia para reforçar o argumento. Ah, menciona outras. Sim, cita algumas importantes, tipo Mateus 6, que fala para juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, né? E não na terra. Onde tudo é passageiro. Isso. Cita também 1 Timóteo 6, que orienta os ricos a não serem orgulhosos, mas a fazerem o bem, serem ricos em boas obras, generosos, para ter um fundamento sólido para o futuro. Interessante essa conexão. E ainda lembra de Eclesiastes 5, que diz que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz, só traz inquietação. E o Salmo 49, bem direto: por mais que você junte, não leva nada daqui. Puxa, todas apontando na mesma direção. Exatamente. Elas reforçam a visão da fonte sobre o que é valor de verdade, o que permanece. O sucesso, por essa ótica, não é o quanto você junta para si, mas o quanto você oferece, investe no eterno. E o fracasso, então, não é perder bens. Seria perder a alma, como o rico da parábola. Perder a alma nesse processo todo. É isso. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Parece que essa análise toda é um convite bem direto para a gente parar e pensar, né? Onde é que a gente está colocando a nossa segurança de verdade? Está nos nossos celeiros, nas coisas que a gente vê, que a gente toca, mas que no fundo a gente sabe que vão passar? Ou a gente está buscando construir algo mais sólido, investindo na relação com Deus, naquilo que a fonte chama de valor eterno? É isso mesmo. E a reflexão que a fonte deixa no ar é bem penetrante, para cada um pensar. Se a vida acabasse hoje, agora, qual seria o legado real? O que sobraria dessa tal riqueza para com Deus? Uma pergunta difícil. E olhando para frente, como é que a gente pode, a partir de agora, sabe, ajustar o foco às ações do dia a dia para buscar ativamente esse tipo de riqueza? Aquela que o tempo não corrói, que as circunstâncias não levam embora. Fica aí para a gente refletir.